Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à lição de número 6 dessa nossa série de Gênesis aqui na lição da Escola Sabatina através do canal Classe de Professores. Que bom ter você conosco. Eu quero lembrá-la de que a descrição do que nós falamos aqui, o texto que nós falamos aqui, um resumo, logicamente, está abaixo aí do seu vídeo. É só clicar ali em mostrar mais que você vai ter acesso ao texto do Classe de Professores, da lição da semana, de forma logicamente resumida e em tópicos para você, ok? Então é mais um serviço que estamos disponibilizando aqui através desse canal. Nessa semana a lição trata de Abraão, as raízes de Abraão, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o chamado de Abraão e os desdobramentos deste chamado. Nessa semana nós começaremos a estudar a trajetória deste amigo de Deus, Abraão, nos capítulos 12 a 22 de Gênesis, né? E nós começamos dividindo a lição em alguns episódios, né? O primeiro episódio é o próprio chamado de Abraão em Gênesis 12, de 1 a 9. Você está lembrado, né, que Deus chama Abraão, ele vivia num contexto pagão, na cidade de Ur dos Caldeus, e lá Deus o chama para ser um servo dele, para formar uma grande nação, para abençoar o mundo com a palavra de Deus, com a sua vivência, né? O mesmo chamado para sair de Ur dos Caldeus pode encontrar um paralelo no tempo do fim, no tempo que eu e você vivemos, em Apocalipse 18:4. Você está lembrado que Apocalipse 18:4 fala a respeito de Babilônia. E a Babilônia no Apocalipse é uma simbologia de todas as religiões, ideologias, teologias erradas, confusas, que atentam contra Deus, contra os mandamentos de Deus, contra o povo de Deus no tempo do fim. E essa Babilônia mística, digamos assim, é um grupo de religiões, de filosofias que não se coadunam com a palavra de Deus. E aí, em 18:4 do Apocalipse, Deus faz um chamado, e Deus, a semelhança do chamado que fez com Abraão para sair do ambiente pagão de Ur dos Caldeus, faz o mesmo chamado para os seus filhos hoje. Ele diz, sai dela, de Babilônia, povo meu. Então veja, há um paralelo entre Gênesis e Apocalipse. Tudo que aconteceu em Gênesis acaba de alguma forma se repetindo em Apocalipse, e as coisas têm um paralelo. Podemos aí fazer uma analogia. O chamado de Abraão é interessante, não é? Deus diz, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Esse chamado envolvia dois aspectos. Envolvia o sair, que era deixar o passado, que era deixar as suas raízes pagãs por lá e começar uma nova vida e implantar uma nova ordem de coisas na sua vida. Então tem a ver com o passado, sair, mas também tem a ver com o ir, ou seja, formar uma nação e abençoar o mundo cumprindo o plano de Deus. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Bom, sobre isso nós devemos voltar em algum momento nas lições desse trimestre ainda, né? Bem, mas um outro episódio, nós repartimos em alguns episódios, né? Não dá para fazer tudo de uma vez só, né? O segundo episódio que aparece nessa descrição da lição da semana é a tentação do Egito, né? Em Gênesis 12, né? Abraão vai ao Egito e aquele que era o pai da fé, e que ainda é o pai da fé, né? Que demonstrara fé ao sair de Ur dos Caldeus, obediência a Deus, entrega a Deus, agora demonstra a sua imperfeição. Veja como são as coisas. Ninguém neste mundo é perfeito a não ser Jesus. Então, mesmo os grandes heróis da fé tiveram seus momentos de baixa. E é o caso de Abraão indo ao Egito e chegando lá, ele mostra a sua imperfeição humana e que o Egito aí nesse caso é o símbolo do próprio pecado, e ele oculta lá, ele conta uma mentirinha, né? Ele oculta a identidade de Sara, que era sua esposa, dizendo que era sua irmã. E diante de Faraó, ele, nesse sentido, aquele que era o pai da fé, evidenciou desconfiança do cuidado divino. Veja como são as coisas. O pai da fé, em algum momento, fracassou. É por isso que eu e você
devemos estar sempre atentos. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, né? E o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque mesmo Abraão, em algum momento de descuidado, ele caiu, né? Ele errou, ele mentiu, né? Mas Abraão também tem aspectos, aliás, a maioria dos aspectos que estudamos da vida de Abraão são aspectos positivos, né? E o terceiro episódio da série desta semana, agora no capítulo 13, estamos rapidamente passando os capítulos 12, 13, 14, você tem a relação de Abraão com o seu sobrinho Ló, que era um sujeito meio egoísta, né? Abraão volta do Egito para Betel, e ele volta a ser o Abraão, o homem de fé. Ele, digamos, reativa o seu relacionamento profundo com Deus. Demonstra isto, por exemplo, quando ele reparte a terra com Ló, né? Ele não pega a melhor parte, ele não demonstra assim o seu lado egoísta, o seu lado possessivo das coisas. E ele simplesmente reparte a terra de forma muito tranquila e ele deixa Ló escolher, e Ló, logicamente, escolhe naquele momento o que seria a melhor parte, o que mais tarde vai dar um problema sério para Ló, porque ele fica ali vizinho de Sodoma e então a influência nefasta e corrupta da cidade acaba atingindo a sua própria família, né? O quarto episódio, que ainda agora no capítulo 14 de Gênesis, tem a ver com a famosa coalizão de Babel, né? Abraão interferiu numa guerra. Vejam como esse povo do passado tinha uma história assim cheia de lances emocionantes, né? Abraão interferiu numa guerra onde os reis cananeus daquela região onde eles estavam se insurgiram contra seus suceranos babilônios, né? Eles eram escravizados, eles pagavam altas taxas, impostos e etc. e tal. Eles se insurgiram, fizeram uma guerra, né? Mas no meio desta guerra sobra para Ló, que foi preso, e Abraão vai e liberta Ló, que havia sido preso naquela guerra. E o impressionante dessa história, a grande lição espiritual que a gente tira deste episódio aqui de Gênesis 14, é que Abraão era um sujeito que não guardava mágoas, né? Ele não guardava ressentimento, né? O ressentimento mata, né? O ressentimento corrói você por dentro, né? E o ressentimento acaba sendo o que podemos chamar de um pecado, porque é a atitude de não perdoar e ficar guardando mágoas, né? E Abraão ajuda Ló, liberta Ló daqueles inimigos dele. Ele não guardou ressentimento das escolhas erradas do sobrinho. E o quinto e último episódio da semana é o dízimo de Melquisedeque. Após a guerra, veio Melquisedeque diante de Abraão. Ele era rei de Salém. Salém quer dizer paz. E alguns dizem que isto aí seria depois a própria Jerusalém, né? O que importa é que Abraão lhe devolveu o dízimo, porque ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, né? E Abraão devolve o dízimo como uma prova da sua gratidão a Deus. Ele devolve o dízimo daqueles despojos que ele havia conquistado na guerra ali dos 4 reis contra 5, né? É muito discutido quem seria Melquisedeque. Eu já vi várias opções de quem seria Melquisedeque. Mas quando você lê a Bíblia com tranquilidade, dentro da hermenêutica bíblica, a gente percebe que ele era um personagem real, não era um personagem fictício. A gente percebe que ele não era Jesus. A gente percebe que ele realmente era um rei e sacerdote daquela região, demonstrando que Deus pode suscitar, levantar pessoas boas em todos os lugares para representarem e testemunharem do seu nome. O controle é sempre de Deus. E esse homem mesmo, no meio cananeu, no meio pagão daquela época, imoral daquela época, idólatra daquela época, levanta um homem bom, um homem que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Tanto é que mais tarde ele é um tipo do sacerdócio de Cristo, porque Cristo não veio da descendência de Levi, por exemplo. Ele nem sacerdote seria, diz o autor de Hebreus, aqui na terra. Ele não era da tribo dos sacerdotes. Só que
ele era segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, alguém que está fora da tribo de Levi, mas que também foi escolhido por Deus, ou por excelência foi escolhido por Deus. Mostra-nos que as escolhas de Deus são sempre baseadas num critério, o seu amor e a sua graça. Isso é muito importante, né? Ele era, Melquisedeque, um representante de Deus naquela época, que tornou-se um tipo de Cristo e da própria ordem sacerdotal de Cristo, segundo o livro de Hebreus. Ok? Mas para a gente terminar, a última parte da lição, ou seja, aquilo que eu sempre coloco para você discutir aí com os seus alunos, com os seus colegas de unidade da escola sabatina, é uma pergunta provocativa, né? O que o ato de Abraão de dar o dízimo de tudo, interessante isto, a Melquisedeque expressa? O autor da lição coloca uma frase muito interessante. O dízimo não é um presente que nós damos para Deus, mas o dízimo é um presente de Deus. E tem lógica, porque Deus dá 100% para a gente e pede 10%. Ou seja, na verdade, mesmo os 10% pertencem a Deus, mas Ele nos dá. Os 100%, melhor dizendo, pertencem a Deus, mas Ele nos dá 90% e pede 10% para a sua obra, para a pregação do Evangelho, né? Tudo que temos é Deus quem nos dá, então tudo é dele. No fundo, o dízimo é um presente de Deus para nós também, não é? Ele nos ajuda a nos tornarmos, a tirarmos de dentro de nós o egoísmo, não é? Digamos, aquela avareza que muitas vezes nós temos, né? E um outro ponto que destacaria nesta expressão, embora o tema dessa semana não seja o dízimo, é que Abraão deu o dízimo de tudo. Muita gente pergunta, pastor, como é que é o dízimo? Como é que funciona o dízimo? Eu devo deduzir todas as minhas despesas e aí o que sobrar, e às vezes nunca sobra, né? Eu devo dar o dízimo. Não, o dízimo deve ser dado do bruto, deve ser dado de tudo para que a gente possa estar honrando a Deus como Abraão fez, e mais tarde você tem a história de Jacó, que faz a mesma coisa, dando o dízimo de tudo. Que Deus abençoe, que você tenha um bom estudo da palavra de Deus através da lição. Na semana que vem a gente se encontra por aqui. Um abraço e até lá.